Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Um dia muito, muito, muito abençoado, amém? Que o seu dia seja avassalador na presença de Deus. Eu profetizo um dia lindo para você, para sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Só posso dizer para você que nós estamos carregados de unção. Carregados de unção, cheios até a tampa. Glória a Jesus, nós chegamos super tarde. Tô com o olho até vermelho, mas nós chegamos super tarde ontem, né? Foi maravilhoso. Foram 4 dias, assim, de viver o sobrenatural de Deus. Aqui no Rio Grande do Sul, na escola profética da unção de Elias. Do meu grande pai espiritual, Joel Engel. Amém? Um dia que você tiver oportunidade, venha. São 4 dias. É 2 dias na escola e 2 dias no monte. Que eu falo pra você. É maravilhoso. Você entra dentro de uma outra atmosfera. Parece que não existe mais um mundo aqui fora. Não existe mais. Você entra numa outra dimensão. É muito bom. É maravilhoso. Só quem estava... O pastor Charles, me avisa se vocês já chegaram, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo está tão cansado que eu falei, não, pode deixar que eu vou orar tudo hoje. Tá também com sangue nos olhos hoje pra orar. Eu acho que nem se ele quisesse orar, eu não ia deixar ele orar hoje. Que eu tava doida pra orar. Eu tô bem rouca. Parece que quanto eu tô mais rouca, mais eu quero orar. Glória a Deus. Mas é muito bom, né, gente? Orar de madrugada. A gente fica até mais valente. Gente, ontem não consegui fazer a live de madrugada. Com muita luta foi a oração. Mas depois eu ia abrir a live, mas aí o apóstolo fez uma live poderosa. E eu quero muito que vocês assistam, tá? Eu deixei a live gravada, tanto no meu Instagram quanto no dele. Uma live que é um café e ali traz muita revelação. Você tem que pegar um caderno e anotar, tem muita coisa. Tem muita coisa, tá? Então a live de ontem foi a live dele, uma live especial pra você, amém? Glória a Jesus. Gente, a apóstola fala um pouco sobre os 10 dias terríveis. Olha, você é profeta, hein? Olha aqui, ó. Separei aqui para falar isso para vocês, né? Durante os 9 dias, exatamente isso que eu vou falar para você hoje, para você se preparar. Hoje é dia 25 e dia 2 começamos, tá? Dia 2 começamos os 10 dias terríveis, certo? Vai ser poderoso. Tá? Essa live aqui, ela é um tesouro. E se eu fosse você... Quem viu no grupo já o que eu coloquei lá? Ó, presta atenção aqui. Ó, eu coloquei lá no grupo do Yom Kippur. Tá vendo? Coloquei lá já o PDF pra vocês, certo? Já tá lá o PDF bonitinho pra vocês no Yom Kippur. Quem viu? Tá. Você vai pegar, você vai imprimir ele e ali você vai anotar os seus pedidos, tá bom? Faz parte. O ideal é que seus pedidos estejam prontos antes do dia do Yom Kippur, porque o dia do Yom Kippur é um dia para você buscar o Senhor, adorar o Senhor de todo o seu coração, certo? Glória a Jesus, tá? Ó, então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Você vai colocar os seus pedidos. Tá aqui, ó, colocar o seu nome, sua data. Já tem 4.000 pessoas nesse grupo. Glória a Jesus. Aleluia. Então, eu vou pôr o link lá do grupo para você entrar agora. Vou pôr no grupo do Global. Eu só vou colocar as coisas no grupo do Yom Kippur, gente, porque nós temos tanto grupo, senão eu fico confusa. Já é tanta coisa, tanta coisa. Amém? Já vou colocar aqui. Ixi, eu tô pondo mesmo, peraí. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos para
Será um dia sobrenatural. Coloquei aí, ó. Vou fixar para você. Glória a Jesus. Tá. Amém? Nós vamos terminar hoje. Nós vamos ler. Nós vamos ler hoje o decreto em favor de Deus. Nós lemos ontem o 6, né? Não, a gente vai ler hoje o 8, certo? Vamos ler o 8 de Esther, tá? E eu vou falar hoje sobre, o tema da live de hoje. Gente, vai ter sim aula dos libertadores. Vai ter aula agora, sábado, seminário de libertação e restauração sexual. É uma aula exclusiva para vocês, mas eu vou abrir para todos que quiserem. É uma oferta minha de Yom Kippur. Semana que vem tem aula de anjos e demônios para vocês, tá? E provavelmente semana que vem eu já vou subir todas as aulas que faltam lá para vocês, tá bom? Agora nós vamos acelerar o passo porque tem o encontro da escola, certo? Ok? Vai ser poderoso, tá? Vocês vão ter uma aula comigo e essa aula, presta atenção, essa aula da escola sobre cura interior. Essa é uma das aulas muito importantes, porque nem todas as pessoas vão ficar endemoniadas, mas a maioria delas, tá? Mas a maioria delas, prestem atenção, vão ter feridas na alma. Nem toda pessoa vai ficar endemoniada, mas a maioria delas, tá? Vai ter ferida na alma. Amém? E é muito importante, certo? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Aleluia. Então vai ser agora, presta atenção. Esse final de semana vai ser libertação e restauração sexual em alto nível. Não é só 4 horas de aula, vai ser de 8 a 9 horas de aula, sábado. Que Deus restaure a minha voz. Semana que vem aula de anjos e demônios, na outra. Depois nós podemos fazer essa sobre alma, tá? A da cura interior, feridas da alma, nós podemos fazer esse top, hein, gente? Vocês se preparem. Vocês se preparem. Amém? Glória a Jesus. É poderoso demais, tá? Vamos orar para nós começarmos em nome de Jesus. Oramakanta nasheleketorabaganamassami. Massami. Aleluia. Glória a Deus. Feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós consagramos, Pai, essa live ao Senhor Jesus. Nós chamamos o Espírito Santo sobre esse ambiente. Nós chamamos o Espírito Santo sobre esse local. Nós chamamos agora a presença doce do amigo Espírito Santo sobre esse ambiente, em nome de Jesus. E declaramos que hoje vai ser um dia abençoado, um dia avassalador na tua santa e doce presença. Nós confiamos em ti, Senhor. Nós entregamos a nossa vida, Pai, nas tuas mãos. Nós cremos no teu livramento, nós cremos na tua abundância, nós cremos na tua Shekinah que cai todos os dias em favor daqueles que te buscam, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo em Esther, capítulo de número 8, tá? Gente, olha que vitória. Esse ano nós vamos terminar a Bíblia 2 vezes, tá? Esse ano nós vamos terminar de ler a Bíblia 2 vezes. Orar toda a madrugada. Você tem noção do tanto que você cresceu? O tanto que você avançou? É forte. Amém? Um decreto em favor dos judeus. Amém? Um decreto. E eu vou falar hoje para vocês sobre decretos e sentenças. E essa aula de decretos e sentenças você vai usar agora nos 10 dias terríveis, certo? Em seu favor. Amém? Esther, capítulo de número 8. Um decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Assuero entregou a rainha Esther e os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther havia contado ao rei que era seu parente. O rei tirou
o rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e entregou a Mardoqueu. Assim Ester nomeou o administrador dos bens de Amã. Então Ester voltou a apresentar-se ao rei. Caindo aos seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez o rei estendeu o cetro de ouro para Ester. Ela se levantou e ficou de pé diante dele. Havia uma sentença contra os judeus, que o próprio rei havia feito a mando de Amã. E aqui o rei vai estender o cetro novamente para a rainha Ester. Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se tenho agradado, que seja publicado um decreto anulado as ordens de Naamã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver o meu povo passar por tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição da minha família? O rei Assuero disse à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Ester os bens de Amã, e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembre-se, porém, de que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel, não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados. Um decreto foi regido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus e os mais altos oficiais do rei, e aos governantes e aos nobres de todos os 127 províncias desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram regidas na escrita e na língua de cada povo e império, incluindo os judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Assuero e selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estribarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades a autoridade para se reunir e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que o atacasse ou seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos da data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram toda pressa, montados em cavalos velozes, criados nas estribeiras do rei, e decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais, em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido de vermelho, e o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade. Ou seja, agora eles podiam se defender, eles podiam guerrear. Amém? Os judeus se encheram de felicidade e os judeus se encheram de felicidade e alegria, foram honrados em toda parte, em cada província e cidade e cada lugar aonde o decreto do rei chegava. Os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Então, presta atenção.
Esse povo já tinha medo dos judeus. Eles já temiam os judeus. Então, a partir do momento em que foi concedido o judeu, tá, se defender, porque antes ele não ia poder se defender, certo? Eu estou no capítulo 8. Agora, o rei Assuero, eles estabelecem um decreto aonde os judeus iam poder se defender, certo? E eles vão temer, amém? E amanhã nós vamos ler o capítulo 9 e 10. E aí a gente continua a nossa leitura normal, amém? Certo? Então você vê aqui que havia uma sentença, certo? Havia uma sentença. E foi concedido aos judeus poder se defender. E assim a nação de Israel é salva pelo jejum e pela ousadia da rainha Esther. Amém? Então ela foi estabelecida como rainha para um tempo como aquele. Ela foi colocada naquele lugar para um tempo como aquele. Deus preparou a rainha Esther para estar naquele lugar, para levantar aquele jejum e para ela ser a porta-voz do rei Assuero pelo povo judeu. Amém? Pelo povo judeu. Então, queridos, é muito forte. Às vezes nós não entendemos porque Deus nos concedeu em um lugar, porque Deus nos estabeleceu em um lugar. E muitas vezes Deus está nos colocando no lugar para fazer como fez com a rainha Esther. Amém? Aqui havia uma sentença contra os judeus. Essa sentença, ela vai ser mexida pelo dedo de Deus através de uma nova sentença. E através dessa nova sentença, o povo vai temer em mexer com os judeus. Porque sabia que os judeus estavam debaixo do favor. Você vai ver a esposa de Amã, os amigos de Amã falando, olha, não adianta você tentar contra esse judeu. Há um favor. Há um favor. Amém? Eu preciso que você entenda, o povo que busca o Senhor Jesus, o povo que está debaixo da presença de Deus, há um favor. Há um favor. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre decretos e sentenças. A gente sabe, eu já expliquei para vocês, o ano gregoriano começa em janeiro, termina em dezembro. É um calendário instituído por Roma, pelo Papa Gregório. Começa em janeiro, termina 31 de dezembro. Esse calendário ele não é o bíblico, ele é outro calendário. O calendário profético, o calendário genuíno, é o calendário lunar, é o calendário de Israel. Esse é o calendário das datas proféticas, das festas proféticas. Então, presta bem atenção no que eu vou dizer aqui para você agora. Amém? Agora, pelo início, mais ou menos, do dia... Deixa eu só achar aqui para você. Só um minutinho. Oh, Ramá canta labarabassi bedefaia shebe. Agora, dia 2 de outubro, nós vamos começar o novo ano judaico. E quando começa o primeiro dia, e o dia no calendário judaico é contado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Quando esse calendário judaico abre para esse novo ano, dia 2 de outubro ao pôr do sol, anota aí, dia 2 de outubro ao pôr do sol, começa o início, a abertura dos 10 dias terríveis. Apóstolo, que horas? Mais ou menos no pôr do sol. No pôr do sol. Nós vamos começar, pode começar a contar com o pôr do sol. Geralmente 5:30, 6 horas da tarde, tá bom? Os livros do grande eu sou, Yahvé, o Adonai, serão abertos. É os únicos 10 dias em que Deus, ele vai pegar os livros e ele vai ver como foi o seu ano. Sabe quando a gente faz o balanço? Sabe quando a gente faz o balanço do estoque, o balanço de uma loja, o balanço de uma empresa? Nesses 10 dias, presta muita atenção no que eu vou falar para você. São 10 dias terríveis, 10 dias proféticos, 10 dias aonde todos os livros estão abertos. E Deus, ele está, nesse momento,
vendo quem vive, quem morre, quem cria, quem não cria, quem prospera, quem fracassa, quem morre, quem vive, quem gera, quem não gera. Nesses 10 dias, conforme foi o seu último ano, conforme tudo o que você fez no último ano, Deus está estabelecendo. Só que Deus, ele é tão misericordioso que ele pesa o último ano, mas ele pesa mais os últimos 10 dias. Nani, não é só você que tá arrebatada, não. A aposta tá até aqui roncando agora. Tá até aqui, ó, deitado roncando. Coitada, cansado. Então, nesses 10 dias, Deus, o que você fizer nesses 10 dias, presta atenção aqui agora. Por mais que você não teve uma conduta boa no último ano, se você te fizer diferente nesses 10 dias, tem como ter reversão. Tem como anular sentenças. Mas vai depender de como você vai fazer esses 10 dias. São 10 dias terríveis, são como 10 sábados. Os livros estão abertos. Deus está espiando a terra. Deus está espiando cada ser humano. Deus está espiando quem vive, quem morre, quem gera, quem não gera, quem prospera, quem viaja, quem não viaja. Deus está espiando tudo o que vai acontecer. Quem ele vai recolher, quem ele vai dar mais uma oportunidade, tá? Então, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. 10 dias, os livros vão abrir. 10 dias, Deus vai te espiar. Esses 10 dias, você vai se cuidar. Então, a partir do dia 2 de outubro, ao pôr do sol, você vai tomar... Você tem que vigiar sempre. Mas a partir do dia 2, você vai cuidar mais ainda. Então, como que você vai se preparar para esses 10 dias? Na verdade, são 9, porque o 10º dia você vai jejuar. Então, você viu essa folhinha que eu falei para você, que eu coloquei lá no grupo. Eu gosto de fazer a minha assim, eu vou ensinar para vocês. Depois eu vou falar o que você vai fazer nos 9 dias. Na minha folhinha, eu gosto de anotar primeiro as sentenças que eu quero revogar. Eu revogo toda sentença de morte dentro da minha família, toda sentença de enfermidade, revogo toda sentença de morte espiritual. Eu revogo todas as coisas que eu não quero que aconteça. Revogo toda sentença. Mas como você sabe que tem essa sentença? Eu não sei se tem ou não, mas eu revogo toda sentença que pode estar ativa e que eu não quero que aconteça. Eu revogo toda sentença de falência, toda sentença. Eu começo a revocar vários tipos de sentença. Então eu coloco lá. Eu revogo toda sentença de palavras. Eu revogo toda sentença de obras de feitiçaria feita contra a minha vida. Eu começo a revogar tudo. Escrevo lá. Revogo toda sentença disso, toda sentença de maldição geracional, toda sentença. Você revoga tudo. Amém? Tá? Você revoga tudo. E depois eu coloco os decretos, os novos decretos. Eu decreto que nesse próximo ano vai ser um crescimento avassalador na área espiritual. Eu revogo que o Senhor me dá. Eu começo a decretar tudo de bom que eu quero para mim, para minha família. Mas principalmente para mim, que é eu que estou fazendo, eu que estou pagando esse preço, certo? De fazer esses 9 dias, mais o dia fatídico que é o jejum do Yom Kippur. Tá bom? Então é muito importante que você chegue no dia do Yom Kippur com esses pedidos já escritos. Com esses pedidos já escritos. Que dia que começa os 10 dias? Dia 2 de outubro ao pôr do sol. O jejum é só no último dia, que é o dia 11 ao pôr do sol, tá? Numa outra live, eu vou trazer para você como é feito o jejum, tá bom? Certo? Então vamos lá. Gente, é só vocês assistir. Gente, essas revogações, gente, é qualquer pedido. Escreve os pedidos de vocês. Eu revogo a sentença de morte da vida da minha mãe e do meu pai. Sentença de morte. Gente, eu não vou ensinar vocês a orar, porque é uma oração escrita. Revogação é aquilo que você não quer que aconteça. Decreto é o que você quer estabelecer de novo. Você pode pedir, faça do seu jeito, com as suas palavras. Amém? Então, peça para o Senhor. Na área financeira, na área espiritual, na área material, na área conjugal. Queridos, é algo pessoal. Se eu direcionar vocês, vocês vão fazer algo muito
copiado. Não vai ficar legal, tá bom? Presta atenção. Nesses 9 dias antes do dia do jejum, você seja mais generoso. Você seja um bom samaritano. Se alguém te pedir a capa, você dá um manto. Se alguém te pedir ajuda, você faz. Nesses 9 dias, tudo que você faz... Por exemplo, se você está no semáforo, alguém te pede, você dá 2. Deus não está vendo 2, Deus está vendo 10 vezes 2. Tudo que você faz, Deus está vendo multiplicado, milhares e milhares de vezes mais. Porque nesse dia, conta tudo multiplicado. Porque Deus, Ele está te dando uma oportunidade nesses 10 dias. Então, qualquer coisa que você fizer, vai ter um peso maior. Tanto para o lado ruim, tanto para o lado bom. Presta atenção. 10 dias terríveis. O judeu, querido, 10 dias terríveis. 10 dias terríveis. Você vai olhar para todas as coisas com olhos espirituais. Vai vir gente te afrontar e você vai ficar calado. Você tem que falar assim, aí tem um demônio usando essa pessoa, eu não vou cair nessa, tá? Ajude todos que precisa, amém? Olha para dentro de você, faça uma autoanálise. Faça uma autoanálise de dentro de você. Fala como eu fui esse ano. Eu fui uma boa esposa, eu fui um bom esposo, eu fui um bom filho. Eu dei atenção para minha família. Eu tenho um problema com alguém, eu preciso resolver alguma coisa com alguém. Eu tô de mal de alguém. Queridos, olha para dentro de você. Aonde eu preciso melhorar, aonde eu preciso exercer mais amor. Você vai olhar para dentro de você. Você vai olhar para dentro de você. E você vai fazer o quê? Uma conta, você vai fazer uma balança. Você vai falar assim, nossa, eu preciso ser uma filha melhor. Eu preciso ser uma mãe melhor. Meu Deus, eu preciso ser alguém melhor lá no meu trabalho. Eu preciso ser um funcionário melhor. Então você vai fazer uma análise. Vai fazer uma análise. Dentro de você, você vai refletir. Vai pensar, meu Deus, o que eu poderia fazer de melhor? O que eu poderia fazer? Como eu poderia mudar? E você vai olhar para dentro, vai rever tudo, vai falar assim, eu posso mudar isso através dessas ações, eu posso mudar isso dando mais tempo para minha família. Então você, presta atenção, você vai ressignificar as suas atitudes, as suas ações, amém? Veja onde estão as suas prioridades. Faça essa pergunta para você, será que a minha prioridade está em Cristo Jesus? Será que a minha prioridade está mesmo em Jesus? Será que a minha prioridade está em Deus? Aonde está a minha prioridade? Aonde está a minha prioridade? Sua prioridade está no dinheiro? Sua prioridade está nesse homem, nessa mulher, nesse casamento, nesses filhos? Queridos, faça uma balança. E aquilo que você não consegue mudar por você mesmo, você vai falar assim, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a colocar o Senhor como prioridade. Amém? Lashon Hará, cuidado com as palavras malditas. Cuidado, queridos, cuidado. Então, olha para você não cair no Lashon Hará, que são palavras malignas, amaldiçoadas. Não senta na roda dos escarnecedores, não senta na roda de fofoca. Nesses 10 dias, não deixa o fofoqueiro entrar na sua casa, porque senão você vai entrar em Lashon Hará, você vai estar falando mal de alguém. Nesses 10 dias, cuida, fala menos possível, medita na palavra. Se for para falar, fale a palavra de Deus. Amém? Tá? Fale a palavra de Deus. Você vai cuidar com as palavras que saem da sua boca, com as ações que saem de você, com as suas condutas. Isso, querido, já é para você fazer todo dia. Mas nesses dias você vai vigiar, porque o diabo vai tentar armar ciladas para você. Amém? Cuidado se juntar com pessoas que se corrompem. Ah, mas é lá dentro da igreja. Pior ainda, tá? Pior ainda. Não murmure, não reclame, não fale mal do próximo e nem de ninguém. Querido, são 10 dias terríveis. Se você puder evitar a rede social, evite as redes sociais.
Se você, presta atenção, se você puder evitar as redes sociais, evite as redes sociais. Evite. Outra coisa, evite escutar notícias ruins. Esses 10 dias se encha de esperança, se encha de fé para o novo ano que está chegando, tá bom? Cuida com as suas condutas rigorosamente. Obedeça, faça o que é certo, honre a sua palavra, honre os seus compromissos, amém? Busque agir com sabedoria, com discernimento espiritual, mediante qualquer situação. Então, nessa situação, você tem que entender que o diabo vai tentar te tentar de qualquer jeito, porque ele quer que sentenças sejam feitas contra você. Porque Deus, ele está te espiando nesses 10 dias mais que qualquer outro dia. Então, cuidado, que o diabo, ele é maligno e ele vai tentar te colocar numa cilada. Amém? Não fale palavrão. Palavrão é invocação de demônios. Se você ficar falando palavrão nesses 10 dias, você está chamando demônios para dentro da sua vida, para dentro da sua casa. Amém? Se o teu olho te faz pecar tendo inveja do irmão, não olha para a casa do irmão. Não olha para a rede social do irmão. Cuida. Amém? Esteja buscando o Senhor com coração, com oração, com Bíblia, com livros, com... Por exemplo, nesses 10 dias, 9 dias, se tem, por exemplo, tem uma série cristã muito boa, tudo que for te edificar é válido. Nesses 9 dias, não veja filme secular, não veja série secular, não faça nada que você queira por prazer trazer para o secular. Louvores, oração, adoração, se puder sair da rede social. Por exemplo, faz um compromisso. Deus, eu só vou entrar na live da apóstola nesses dias, na oração, e depois eu quero fazer um detox. Eu não quero ficar nas telas, eu quero ler, eu quero escrever, eu quero orar. Amém? Escreva para Deus todos os dias. É um bom tempo. Queridos, é um mergulhar no Senhor. Amém? É um mergulhar no Senhor. Gente, tem muitos filmes cristãos que são maravilhosos, certo? Evite brigas, contendas, facções e divisões. Evite brigas, contendas, facções e divisões. Deixa eu falar uma coisa para você. Controla a sua mente. Os pensamentos intrusivos, sabotadores de Satanás, vêm porque você está vibrando numa baixa frequência, frequência do medo, frequência da falta de identidade. Como que você vai ter pensamentos bons quando você está na alta frequência, alegria? Tá? Deixa eu ensinar para vocês. Eu danço muito. Quem vê eu dançando nas lives? Eu não danço bem não, mas eu danço. O dançar na presença de Deus libera alegria na presença do Senhor. O diabo odeia alegria. A alegria provoca a emanação de unção sobre a sua vida. A alegria destrona, presta atenção que você vai aprender agora. A alegria destrona a timidez, destrona a covardia. Porque uma pessoa alegre, tá? Uma pessoa alegre, ela não tem medo de se entregar na presença de Deus. Amém? Então, dance. Coloque louvores, corinhos de fogo, dance. Isso vai aumentar a sua frequência. Quantas vezes eu lembro, quando eu morava no Mato Grosso, tem uns reggaeton cristão que eu amo. Queridos, eu tenho muitos ritmos. Corinho de fogo, eu gosto muito de músicas hispanas. Vou postar minha playlist pra vocês. Vocês vão amar, minha playlist é muito boa. E eu tô lá, 2 horas da manhã, dançando, fazendo meu chimarrão. E o diabo que lute. Que eu tô bem plena, dançando, fazendo meu chimarrão. Pro chicote estar lá nas costas do diabo. Por que eu tô contando isso pra você? Porque não adianta nada os seus pensamentos nesses 9 dias ficar em coisas ruins. Então, qual que é o meu segredo para sempre ser otimista?
eu escuto músicas alegres. Eu escuto os mantos de frita, eu escuto, mas eu escuto também, a maioria das vezes eu estou escutando músicas alegres. Eu estou dançando. Eu escuto muito testemunho. Por exemplo, quando eu estou jejuando e eu preciso dobrar uma roupa. Enquanto os testemunhos vai tocando e eu vou dobrando uma roupa. Eu vou fazendo uma coisa, às vezes, que é mecânica, que você tem que estar ali organizando. Às vezes colocando uma roupa para lavar, às vezes organizando alguma coisa dentro da sua casa. Coloca lá os testemunhos. Os takes dos testemunhos. Ou você acha aí na rede social. Coloca testemunhos impactantes e vai passando. Isso te edifica. Isso traz dentro do seu espírito o DNA de Deus, que Deus fez, que mostra na Bíblia, tudo que está na Bíblia Deus já fez. O testemunho que você escuta é o que Deus está fazendo no tempo agora. Então, quando nós lemos a palavra, nós entendemos que Deus fez. Quando nós escutamos alguém, nós entendemos que Deus ainda está fazendo e Ele continuará fazendo. Então, quer elevar o seu nível de fé, escute testemunhos. Testemunhos de cura, de ex-bruxa, feiticeira. Escute os testemunhos. Os testemunhos vão te edificar. Testemunho de provisão, testemunho disso, certo? Eu entendi que o relógio, entramos ontem no Apocalipse. Exatamente. Dia 24. Deus falou para mim, dia 24. Exatamente. Eu vi o relógio. Eu vi o relógio. Deus me mostrou o relógio. O relógio do Apocalipse. Nós entramos ontem. E Deus falou esse ano comigo, no começo do ano. Eu falei, Deus, tem alguma data que eu preciso anotar? Ele falou, tem, 24 de setembro. Amém? Certo? Eu vou falar algo para você. Eu também vi o relógio, Catiúcia. Eu também vi o relógio, Catiúcia. O relógio do Apocalipse, o start começou ontem. Só vai piorar daqui pra frente. Tá? Só vai piorar. Amém? Eu tô falando do dia 24 de setembro faz tempo pra vocês. 24 de setembro, 24 de setembro, 24 de setembro. Ontem foi a data. Ontem foi a data. Foi muito forte. Amém? Queridos, deixa eu falar algo pra vocês. Eleve o seu nível de fé. Eleve o seu nível de fé. E aí, nesses 9 dias, você vai refletir, você vai buscar o Senhor, você vai pedir para o Espírito Santo como você pode melhorar. Como você pode melhorar. Fala assim, Espírito Santo, o que eu preciso melhorar? Amém? Então, nesses 9 dias, tá? Você vai cuidar. Nesses 9 dias você vai cuidar. E no 10º você vai fazer o jejum. Certo? Eu preciso que você entenda. Ah, mas eu quero fazer o jejum todos os dias. Você pode fazer, mas o 10º dia de jejum, você não faz ele do jeito que você quer. Você faz ele de um jeito diferente. Tá? E eu vou ensinar vocês outro dia como que faz esse jejum. Mas eu quero trazer algo aqui pra você. Eu sei o quanto essa data ela é importante. Eu já fiz a minha oferta de Yom Kippur. Eu já lancei o meu sacrifício. E ainda vou lançar outros, que agora esse seminário é um, certo? Então, eu sei, isso provoca no mundo espiritual, tá? Isso provoca, então, esses 10 dias, tá? Gente, o sacrifício é o valor que o Senhor colocar no seu coração, tá? Cada sacrifício é no valor que Deus... Só que esse é uns 10 dias que você não faz sem um sacrifício. Então, você tem que se preparar, fazer o jejum, viver esses 9 dias e fazer o seu sacrifício, tá? Quem for fazer no nosso ministério, que é a Global Fire, vai fazer na Global Fire, certo? Se você for fazer na sua igreja, você faz lá na sua igreja, certo? Ok? Eu vou colocar lá no grupo para vocês o Pix
para onde, né? Do ministério, certo? Para depois, se você já quiser mandar o seu sacrifício, eu vou estar mandando uma oração todo dia já apresentando, amém? Deixa eu falar algo para vocês. Por que eu tô ensinando para vocês essa data? Essa data mudou a minha vida. Essa data, quando eu aprendi, eu fiz em 2016, eu tive uma explosão de crescimento. Eu tive uma explosão de crescimento avassaladora. E você, nesses pedidos que eu falei para vocês, nessa folha, tá lá o PDF, você vai colocar o que você quiser. Você vai colocar a data e você vai guardar. Você não precisa mandar. Nós vamos apresentar no dia. Nós vamos ter 25 horas. Cada hora, presta atenção, a cada líder vai ser 25 horas de culto ininterrupta. Presta atenção. A cada hora de culto, nós vamos apresentar todos os pedidos, tá bom? Então vão ser 25 horas apresentando todos os sacrifícios, todas suas cartinhas, nós vamos apresentar, certo? Tudo que vocês colocaram. Queridos, o ano passado teve gente que foi curado de câncer, de nódulo. Gente, aconteceu tanto milagre, tanta coisa no passado, foi tão sobrenatural, tão. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, faz certinho, faz do jeito certo. Queridos, há uma explosão, mas você tem que fazer do jeito certo. Então não adianta você falar, eu vou trabalhar no dia do jejum. Não vai dar certo. Deus, ele está pedindo para você voltar toda a sua atenção para ele um dia. E nesse dia ele não quer que você cozinha, ele não quer que você atende criança. Nesse dia Deus quer você só para ele. É um dia de humilhação. É um dia que você não toma banho. É um dia que você não bebe água, que você não toca em água. Tá? Exatamente dessa forma. Certo? Queridos, é muito poderoso. Amém? Certo? Vai ser sobrenatural. Então, você já entendeu o que você faz nesses 9 dias. Então, 9 dias antes do Yom Kippur, o céu está aberto. O 10º dia, o céu está mais aberto ainda. E nesse 10º dia, Deus está espiando a terra. Nesse 10º dia, Deus está espiando a terra. Deus, ele está vendo como você está. Se você está se humilhando. E, queridos, é cada um dentro da sua nação, dentro do horário que corresponde. Tem gente que vai estar 2 horas adiantada, 2 horas para frente, faça dentro de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Antes, amanhã eu vou explicar para você como é que você vai fazer todo o processo, certo? Tá? Então você vai olhar aí, qual que é o pôr do... Ó, se você for fazer como a global vai começar às 5h30 do dia 11 e termina às 6h30 da tarde do dia 12. Amém? Certo? Será dessa forma de outubro. Começa o jejum, o dia do jejum. Começa dia 11, 5h30 da tarde e vai até dia 12, 6h30 da tarde. Amém? Capricha nos seus pedidos. Coloca tudo que você mais desejar. Coloca tudo. Tudo. E é muito interessante porque você que vai fazer esse ano pela primeira vez, você vai guardar os seus pedidos, você vai guardar essa folhinha na sua Bíblia, num local. Ano que vem, quando você pegar a folha desse ano, porque você vai querer fazer todo ano, você nunca mais vai querer deixar de fazer. O Silvio Santos fazia todo ano, tá, gente? Silvio Santos fazia todo ano. Claro, gente, você pode dormir, você não pode comer, você não pode beber água, mas você vai ter a hora de sono. E você pode ter sua hora de sono. Agora, você não pode dormir o dia inteiro e não buscar Deus, porque o intuito é você buscar Deus no dia do Yom Kippur. Amém? Pode tomar remédio? Não pode comer, não pode beber nada. Então, você toma o remédio antes ou depois do jejum. Ai, eu não sei, eu não posso ficar assim. Consulta o seu médico.
Cada um responsável. Amém? Eu sou médica, mas eu não sou sua médica. E às vezes você tem aí hipertensão, você tem aí diabetes. Então veja com o seu médico se você pode ficar essas 25 horas. Amém? Eles não podem beber nada, não pode usar nada de cosmético. Nada. É 25 horas de humilhação. Tira brinco, tira tudo. Tá? Tem gente que veste pano de saco. Eu vou falar isso pra vocês depois, tá bom? Então você vai entender que as 10 dias são céus abertos no mundo espiritual, né? Ele tá intenso, ele tá sensível, várias e milhares de vezes mais. Então você vai cuidar da sua conduta. Eu preciso que você entenda. Os livros estão abertos. Se você quiser, alguém tá doente, você acha que aquela pessoa tá pra morrer, deixa eu falar algo pra você. Você pode revogar qualquer sentença. Até uma sentença que foi estabelecida por Deus. Ah, que blasfêmia, que heresia. Olha lá o rei Ezequias. Deus não decretou que ele ia morrer? Ele não foi lá e jejuou e Deus não deu mais pra ele 15 anos? Então eu quero que você saiba que assim como revogar uma sentença que vem de Deus, até mesmo de Deus, quando você se humilha, quando você se entrega, certo? Então eu quero que você mergulhe. É sobrenatural. Queridos, para mim, olhando para o calendário judaico, é as datas mais importantes. Esses 10 dias. Eu paro tudo. Eu sei o que eu posso provocar para o próximo ano. E a Global cresce. A Global é esse ministério de avivamento. Porque eu gero coisas dentro desses 10 dias. Dentro dessas cartas do Yom Kippur que eu venho fazendo há 8 anos. Eu tenho crescido. Porque eu tenho tomado posse de tudo aquilo que eu tenho pedido para Deus. Amém? Eu faço desde 2016. E eu tenho vivido coisas avassaladoras. Eu tenho tomado posse cada dia mais. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, vocês não podem usar coisas de vaidade. Então, uma xuxinha amarrar o cabelo? Pode. Você não pode usar brinco. Né? Se você tiver de esmalte, tira o esmalte. Tudo que remeter à vaidade, igual pulseira. Você vai lá, tira a pulseira, tira relógio. Tira aliança, tira tudo. É um dia de humilhação. Tira maquiagem, tira tudo. Amém? Tira tudo, cara limpa. É um dia de humilhação. Amém? Amanhã eu vou explicar para você como você vai fazer o jejum. Certo? Tudo certo? Glória a Jesus. Aleluia. Olha, se você tiver com alongamento, peça ao Espírito Santo. Se você fica com alongamento, se você não fica, peça ao Espírito Santo, né? Porque é algo que está fixado. Amém? Queridos, sábado agora, nós temos o maior seminário de libertação e restauração sexual. É gratuito. Convide quantas pessoas você quiser. Para isso tem que estar lá no grupo, tá? Eu vou colocar o link do grupo. Você vai ter que entrar. Vai ter que assistir ao vivo. Sábado agora, 2 horas da tarde. Se você não assistir ao vivo, você vai perder a oportunidade de viver, certo? Para os meus alunos da escola, você não precisa assistir ao vivo se você quiser. Porque você vai ter na plataforma essa aula incrível. Amém? Glória a Jesus. Queridos, que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Eu declaro um dia avassalador. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo, que a gente tem que arrumar as coisas, as malas para viajar. Estamos voltando hoje para as nossas casas. Amém? Amo a vida de cada um de vocês. Amanhã nós vamos dar continuidade. Amém? Em nome de Jesus. Beijo no seu coração.